Mais um vídeo da Constituição Federal. Nós vamos encerrar hoje o artigo 40. Paramos na aula passada no parágrafo 11. Aplica-se ao limite fixado no artigo 37(11) a soma total dos proventos da inatividade, inclusive quando decorrente de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarado em livre nomeação, exoneração e de cargo eletivo. Vamos entender esse parágrafo 11. O artigo 37(11), nós nem vamos lá, não podemos ir. Você vai ver que ele é uma sopa de letrinhas. Então vamos lá, artigo 37(11). A remuneração, o subsídio dos ocupantes. Nós fizemos esse vídeo aqui já faz algum tempo e ficou muito pequena a letra. Fala do teto e subteto, que o teto hoje da remuneração é do ministro do Supremo Tribunal Federal, é o teto nacional, é o teto da União. Ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso no âmbito da União, no âmbito geral. Já nos estados, ninguém pode ganhar mais do que o governador do executivo, não pode receber mais do que os desembargadores, Tribunal de Justiça no judiciário, e não pode receber mais do que os deputados estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal, no Poder Legislativo. Enquanto no município, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. É isso que está dizendo aqui. O teto geral, o teto da União, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos municípios, o do prefeito. Nos municípios, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Agora, voltando lá para o nosso artigo 40, parágrafo 11, nós vimos o seguinte, que em se tratando deste teto, aplica-se a esse limite o total dos proventos da inatividade. Então, aquela acumulação de cargos não pode ultrapassar ao limite do ministro do Supremo Tribunal Federal, decorrente de acumulação de cargos em empregos públicos, bem como as outras atividades, a contribuição para o regime geral de previdência social, que é o do artigo 201 da Constituição, que é o INSS, e a acumulação de proventos da inatividade com remuneração e de cargo acumulável na forma dessa Constituição. O que ocorre, pessoal? Se eu tenho duas aposentadorias, ela não pode ultrapassar o teto. Não pode ultrapassar o teto. Que é o limite lá do ministro do Supremo Tribunal Federal. Se eu tenho uma aposentadoria e exerço ainda outra função acumulável, a soma desses dois não pode ultrapassar o teto. Se eu recebo uma aposentadoria do INSS e outra aposentadoria acumulável do regime próprio de previdência, não pode ultrapassar o teto, que é 20 e poucos mil, quase 30 mil hoje. No dia que você estiver vendo esse vídeo, pode ser outro valor. É isso que está dizendo esse parágrafo 11. Aplica-se aquele limite. Ainda aqui embaixo, olha, cargo em comissão declarado em livre nomeação e exoneração, ele também, se ele for acumulável com aposentadoria, ou com outra aposentadoria, ou com outro cargo, ele não poderá passar o teto. E ainda cargo eletivo. Se você tem uma aposentadoria e se elege para deputado, a soma desses dois, em tese, não pode ultrapassar o teto, aquele valor do teto que nós vimos que é o valor do ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que está disciplinando o parágrafo 11. E nós vamos continuar. Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Lá no artigo 201, há várias regras a ser observadas e os servidores públicos vão subsidiariamente observar eles
aquilo que couber vai ser observado. Parágrafo 13. Ao ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como a outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se ao regime geral de previdência social. Aí que está a grande pegadinha. Porque esse artigo 40, em tese, em regra, ele fala do regime próprio da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, não do regime geral, que é o INSS, artigo 201. Mas, o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, você não é servidor público, você só tem um cargo em comissão. Você é um Zé do bem, que foi contratado para ser secretário municipal. Livre nomeação e exoneração. Outro cargo temporário, agente comunitário de saúde. Ou em emprego público, você quer um exemplo de emprego público? Os funcionários da Petrobras, eles são empregados públicos, não são servidores públicos. A eles, então, aplicam o regime geral de previdência social segundo a Constituição. Olha aí, cargo temporário, emprego público e cargo de comissão. Regime geral, não vai ser o regime próprio, vai ser INSS, artigo 201, que vai disciplinar essa situação. Continuando, parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares do cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios geral de previdência social que trata o 201. Portanto, se a União, Estado, Distrito Federal ou municípios quiser utilizar aquele teto que nós falamos, o teto do INSS, o teto remuneratório lá do INSS, ele pode, desde que instituam o quê? Aquele regime de previdência complementar que já está sendo instituído por muitos entes, regime de previdência complementar. Esse será voluntário, vai se aderir ao regime de previdência complementar quem quiser. Se o ente da federação instituir um plano de previdência complementar, ele pode utilizar o limite, o teto remuneratório para a sua previdência privada, o mesmo, ou melhor, para a sua previdência própria, o mesmo lá do artigo 201 da Constituição. Só um dado que eu pesquisei aqui, o teto remuneratório hoje é janeiro de 2014, está em R$ 4.390, R$ 4.390,24. Este é o teto remuneratório hoje da Previdência Social. Isso altera sempre, isso está sempre mudando. Portanto, o que ocorre? Se este é o valor máximo, então, que é pago pelo INSS, é o valor máximo, é o teto remuneratório de aposentadoria, de plano de previdência. Então, se alguém, os planos privados, um servidor público, imagine o servidor público é um delegado de Polícia Federal. Ele recebe pelo plano próprio. Então, o que acontece? Se a União quiser colocar um teto remuneratório desse valor aqui, R$ 4.390,24, para os servidores públicos da União, ela pode fazer, desde que faça um plano de previdência complementar. Aí sim, você vai pagar somente por este valor, R$ 4.390. E se você quiser aposentar com valor maior, você vai ter que pagar para um plano de previdência complementar este valor. Aí, na hora da sua aposentadoria, você vai receber este valor aqui, lógico que atualizado, valor atuarial do regime do plano de previdência da União, do regime calculado em
em consonância com o do INSS e vai receber outro valor que você pagar, aí é o valor à vontade do plano de previdência complementar. Quando esses entes o fizerem, então você pode esse ente limitar-se ao valor do teto remuneratório, que é R$ 4.390. É lógico que você vai pagar proporcionalmente. Aí você não vai pagar aquele valor que você é descontado no seu salário, vai ser proporcional a este teto. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar que trata o 14 será instituído por lei de iniciativa do Poder Executivo, do respectivo Poder Executivo, na União, Estado, Distrito Federal e municípios. Observado o artigo 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Modalidade de contribuição definida. O artigo 202, ele vem dizer, olha aí, ele vem dizer que o regime de previdência privada é de caráter complementar, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Olha lá, ele será facultativo, baseado na constituição de reservas que garanta um beneficiado contratado regulado pela lei complementar. Então ele é facultativo, você adere a ele se quiser. O parágrafo 1º vem dizer que a lei complementar que trata este artigo será assegurar ao participante de planos e benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus planos. E o mais importante, eu acho que um que nos interessa aqui, que é o parágrafo 3º, diz que é vedado o aporte de recursos de entidade de previdência privada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios e suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação que não poderá exceder a do segurado. Então, os entes da federação, eles não podem enviar dinheiro a esses institutos de previdência privada, salvo na condição de patrocinador, e mesmo assim será aquele valor pequeno dado pelo segurado. Então, é isso que está dizendo aqui o parágrafo, o que nós lemos lá no artigo 202. Agora, voltando ao parágrafo 15, aqui no final, essa modalidade de contribuição definida, você define. Você vai definir. Contribuição definitiva, definida, melhor dizendo, é uma modalidade que tem como característica básica a determinação, a escolha de um benefício futuro em função do que você depositar mensalmente ao longo do tempo, na fase da capitalização, ou seja, na fase da receita, do recebimento desse dinheiro pela a entidade fechada de previdência complementar. Então, quanto você quer receber daqui a 20 anos? Você decide, você escolhe o final. Então, você vai depositar. Isso é a modalidade definida. Lembra que é facultativo, você escolhe se quer participar ou não. Encerrando esse assunto aqui, entidades fechadas pode trazer alguma dúvida? Se está falando que é entidades fechadas, é porque existem entidades abertas. No caso do regime de previdência complementar, será entidade fechada. O que vem a ser a entidades fechadas? Elas são sem fins lucrativos, elas funcionam sobre a tutela da Previc, Secretaria da Previdência Complementar, do Ministério da Previdência e Assistência Social. Ela é fechada aquele grupo de servidores públicos, restrito aos funcionários públicos da empresa ou ao grupo das empresas ou das instituidoras, associações de classes, sindicatos. São necessariamente sem fins lucrativos. Agora, as entidades abertas, não. As entidades abertas, elas funcionam, na realidade, elas são reguladas pela SUSEP. Então, e são acessíveis tanto a pessoas físicas quanto a jurídicas e não são necessariamente sem fins lucrativos. Então essa é a diferença básica
de entidade fechada e entidade aberta. Guarde para a prova que o regime complementar será por entidades fechadas. Dando continuidade, parágrafo 16. Somente mediante a sua prévia e expressa opção, o disposto que nós falamos, 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Portanto, aquele delegado de polícia que está lá, que está quase aposentando e vai receber integral quando ele aposentar, ele só vai entrar no plano de previdência complementar quando surgir para a União, se ele quiser. Então, até a data da publicação do ato de instituição correspondente do regime de previdência complementar. Ele não estará submetido ao teto. Agora, os que entrarem após a instituição do sistema de previdência complementar, estarão sujeitos àquele teto que nós falamos de 4.000 e pouco, desde que aquele ente da federação tenha aderido ao limite do INSS, do artigo 201. Então, portanto, esses novos funcionários, eles serão submetidos ao teto. Então, portanto, se eles quiserem aposentar com valor maior, eles vão ter que se aderir à previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício, previsto no parágrafo 3º, serão devidamente atualizados na forma da lei. Nós já falamos sobre isso. Haverá, portanto, lei específica anual que vai rever esses valores. Tranquilo? Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de previdência social, que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Nesse parágrafo 18, nós temos o seguinte: uma informação importante. Nós temos aquele limite, aquele teto, do limite máximo estabelecido para os benefícios gerais do regime de previdência social. Aquele valor de 4.000, vamos voltar lá que eu já esqueci, 4.000 e uns quebrados. R$ 4.390,24 hoje. Isso pode modificar ao longo do tempo. Então, esse valor. Um servidor público, ele ganha mais do que isso. Então, sobre esse valor que está acima, vai haver contribuição, vai haver desconto ali no seu salário, incidirá contribuição sobre esses proventos e aposentadoria. Proventos, aposentadorias e pensões. Entendendo, o servidor público que aposentou como no serviço público, no seu plano próprio, ele recebe além desse valor, esse valor que ultrapassar o R$ 4.309,24, vai ser desconto, contribuição sobre ele. Então incidirá contribuição sobre aquele provento, sobre aquele valor que ultrapasse o teto do limite geral do plano de previdência social. Parágrafo 19. O servidor de que trata esse artigo próprio, servidor público, regime próprio, que tenha completado as exigências para sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória. Isso aqui, pessoal, foi trazido pela emenda constitucional, que veio para dar àquele servidor que quisesse permanecer no serviço público uma vantagem para que ele pudesse. Então, portanto, esse servidor que mantivesse no serviço público e tivesse já condições de aposentadoria voluntária e quisesse ficar, ele ia ganhar um abono. E qual seria o abono? Não seria mais descontado aquela contribuição, ele não precisaria mais contribuir aquele valor que estava ultrapassando o teto. Ele poderia, então, permanecer no serviço público e não ser descontado, não mais contribuir. Seria um abono. Porque se ele fosse para a inatividade, ele só receberia aquele valor, aquele teto. Se ele continuasse, ele ia receber aquele valor a mais e não haveria contribuição sobre ele. Foi para um abono para que ele permanecesse no serviço público. Isso já deu o que falar, é polêmico, portanto, provavelmente não cairá em prova. Artigo 20. Fica vedado a existência de mais de um regime próprio de previdência social
para os servidores titulares de cargo efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Então, neste artigo 42, vem dizer o seguinte: lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, direitos e deveres e remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades das atividades, inclusive aquelas cumpridas por força dos compromissos internacionais de guerra. Portanto, essa é uma exceção ao parágrafo 20 do artigo 40. Então, em se tratando de Forças Armadas, os titulares das Forças Armadas, haverá uma lei específica para disciplinar essa situação da inatividade. Agora, a regra fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e mais de uma unidade gestora do mesmo regime de cada ente estatal. Não pode haver, é apenas um órgão, é apenas uma entidade gestora e um regime próprio de previdência social. No estado de Minas Gerais, só o IPSENG, não haverá outra. Então, é isso que está dizendo o parágrafo 20. Em se tratando de Forças Armadas, é outro caso, é a exceção. Pode haver, se houver a lei específica disciplinando. Parágrafo 21. A contribuição prevista no 18 desse artigo, parágrafo 18, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 dessa Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. O que é doença incapacitante? É doença grave? Não. É o que? Doença que impede de ele exercer a sua função, de exercer a profissão, de exercer a função pública, o cargo que ele exercia. Doença incapacitante não permite que ele necessita de alguém que o mantenha, que tome conta dele praticamente 24 horas por dia. O que ocorre nesse caso, então? A contribuição no final do ano passado, eu não tenho dado desse ano aqui na minha apostila, mas era pouco mais de R$ 457. Era o que era descontado daquele que recebia até o teto, portanto, aquele R$ 4.309. Então, neste caso aqui do parágrafo 18, ele fala daquele limite. Então, portanto, alguém que recebe aquele valor, o valor do teto, 4.390, né? Então, vamos supor que ele pague hoje 457. Deve ser um pouquinho mais, um pouco mais, mas 457 descontado do seu salário lá pela Previdência Social. Então, no caso deste que sofre doença incapacitante, vamos pegar o valor para a gente conseguir entender isso. 4.390,24 centavos. Então, este é o valor. Se aquele que está aposentado por doença incapacitante, se ele recebesse R$ 500 a mais, então sobre esses R$ 500 haveria contribuição. Não, mas no caso desse que está com doença incapacitante, é 2 vezes, é o dobro. Então só vai incidir contribuição sobre 2 vezes este valor, que vai dar mais ou menos 8.760, acho que é isso. Então, somente acima deste valor que vai haver contribuição sobre esse portador de doença incapacitante. E aqui, pessoal, nós terminamos o artigo 40 e terminamos esse vídeo. No próximo, nós daremos início num assunto que cai muito em concurso público, que é o artigo 41. Nós vamos falar da estabilidade. Estabilidade.
são estáveis após 3 anos de exercício e por aí vai. Aguardo você no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.